vamos aqui, né, para encerrar os nossos conteúdos, fechar aí o conteúdo de ditadura militar, terceirão. Vamos acompanhar as aulas direitinho, tá bom? Para dar tudo certo no final. Então, vamos lá, a segunda parte da ditadura militar, nós vamos estudar, né, um pouco de cada um dos governos, né, dos cinco militares que assumiram o cargo de presidente e também, né, entender como esse processo chegou ao fim e falar um pouco da resistência, né, como foi a luta, né, seja a luta armada, mas também a resistência pacífica diante, né, desse processo aí ditatorial no Brasil. Essa imagem que tá aqui, tá, para vocês, é aí a cena dos exércitos chegando na região aí de uma guerrilha, resistência armada aí, né, que deu em conflito, tá, durante a ditadura militar. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui, né, os 5 governos. Vou fazer uma análise breve, porque as ações principais, aquilo que vai estar acontecendo nesses governos, eu já, de certa forma, resumi na aula, né, na última aula. E aí a gente tem o quê? Castelo Branco, ele vai fazer a nova Constituição, que é a de 1967, que vai garantir total poderes e controles para os próprios, né, militares, vai estabelecer, né, o poder executivo como principal poder, o bipartidarismo, né, a Arena, a MDB, que a gente viu que só eram permitidos esses dois partidos, que a oposição era uma oposição controlada, já que havia censura, né, não havia liberdade de expressão. Nós temos aí, né, as eleições que elas são de forma indireta para presidente e governador, e os prefeitos, eles vão ser indicados pelos governadores, tá? Nós temos o governo Costa e Silva e o Garastazzo Médici, eles são os chamados linhaduras. O que seria isso? É um momento de grande repressão, né? É um momento em que a ditadura ela passa a ser escancarada, não se tenta mais disfarçar. É um momento que a população está temerosa, né? Porque se acreditava ainda no governo de Castelo Branco que as eleições iam voltar, que a democracia ia ser totalmente restabelecida de imediato. E não foi isso que aconteceu. E aí o Costa e Silva e o Médici tiveram que ser ainda mais, né, ferrenhos aí na repressão, tá? Então aumenta também o número de manifestações contra a ditadura, porque deu aquele estalo. Eita, pílula, é ditadura mesmo. Vamos lá, eita galera, vamos nos reunir. Tem, por exemplo, né, um estudante que é assassinado pela repressão policial, estava numa manifestação pacífica no restaurante Calabouço, um restaurante universitário no Rio de Janeiro, e ele foi morto, né, a sangue frio ali pelos policiais que foram, né, acabar com a manifestação, né, dos estudantes, e esse, né, estudante Edson Luiz, ele foi meio que idolatrado, pô. As pessoas viram ele sendo morto pela polícia, então o corpo dele foi velado por muitas pessoas. O corpo dele, quando foi, né, ser sepultado, 60 mil pessoas participaram do cortejo. Então a gente entende a partir daí, né, esse contexto em que foi inserido. Né? Então a partir daí começaram algumas manifestações pacíficas, né? Que é a passeata dos 100 mil, enfim, as pessoas estão nas ruas, estão se mostrando, né, como oposição ao sistema. Nós temos aí, né, o decreto do ato institucional número 5. Esse ato institucional, ele vai garantir ainda mais poderes ao presidente, que vai poder fechar o Congresso. Foi o que Costa e Silva fez, tá? Ele fecha o Congresso. O Congresso não se reúne mais até, né, o final aí desse ato institucional número 5. E ele vai garantir total poder a Costa e Silva de interferir em qualquer âmbito, né, social, seja na casa das pessoas, né, invadir, pegar pessoas sob suspeita, né, de serem aí, ele chamava de terroristas, mas eram as pessoas contra o sistema, né, militar, governo dos militares. Então há uma grande perseguição. Então é um momento de aumenta a repressão, mas também aumenta, né, as manifestações contrárias a aquilo que existe aí nesse governo. O Emílio Garastazzo Médici, ele é conhecido como, né, os anos de chumbo, então a repressão está maior. Ele é o autor aí da propaganda Brasil, ame-o ou deixe, traduzindo aqui bem claro para vocês. Se lasque quem não quiser o governo dos militares. Pode sair do Brasil, seja bem-vindo, convidado, né, educadamente a se retirar.
e muitos, claro, acabavam sendo presos e torturados. E aí ele vai usar da propaganda a partir do futebol, o Brasil vai ganhar a Copa de 70, e também ele vai usar aí da economia, né? O Brasil vai receber vários investimentos estrangeiros, o Brasil vai receber empréstimos altíssimos e ele vai fazer grandes construções com a intenção aí de garantir emprego, então vai aumentar o número de empregos e subempregos, com certeza. Os salários, gente, são salários que não têm um aumento, né? E a população pobre continua pobre e os ricos cada vez mais ricos. Então ele garante aí um milagre econômico, porque o número, né, em termos de real, do produto interno bruto, né, do dinheiro que circula dentro do país, ele aumentou, tá? Teve um crescimento de 10% aí em alguns anos, né, em torno de 72, 73. E aí Emílio Garastazu Médio vai usar isso como uma propaganda favorável, dizendo, olha só, um governo que controla, que está aqui cuidando de tudo e está cuidando da economia. A economia está muito boa, mas está muito boa, que fique claro, para a elite. E a gente vai pagar o preço também por esse processo quando a gente aí tem que pagar os empréstimos, né? Então, depois do governo dos militares, a gente vai ver aí uma recessão econômica muito grande, tá? Temos o governo Geisel e Figueiredo. Esses dois governos são conhecidos por fazerem uma abertura democrática. Não é imediata. Perceba que precisaram dois governos, dos militares, para que os militares realmente iniciassem o processo de democracia. Gente, tudo isso é muito bem calculado, muito pensado. Por exemplo, o presidente Geisel, ele vai dizer que é necessário uma abertura lenta, gradual e segura. Para quê? Para que os militares não fossem punidos pelos seus crimes, né? Para que os militares pudessem voltar aos quartéis de forma segura. A pressão contra o governo estava muito grande, então não é presente de militar dizer que vai voltar à democracia, tá? Não é um presente. É mais uma questão da pressão popular tá muito grande. As pessoas estão cada vez mais entendendo e compreendendo que não tá certo não votarem, por exemplo, para presidente. E aí vai acontecer o quê? O Geisel, ele vai dar um passo bem largo. Ele vai permitir liberdade de propaganda política, né? Na TV, né? Nos jornais que são transmitidos pela rádio, jornais, né? Impressos. E aí vários senadores do MDB, que era oposição aos militares, vão ganhar o cargo aí de senador. E aí ele vai ser pressionado por outras alas aí do Exército de que deveria ser um pouco mais duro, né? Não é para abrir logo propaganda política, gente. As pessoas vão falar abertamente, né? Vão expressar abertamente o que está errado. Então, não deu muito certo. Para os militares, claro, né? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um retrocesso. Então, ele dá um salto para a frente e depois ele faz um retrocesso. Ele vai criar a Lei Falcão, que vai novamente limitar a propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral ficou, né, para deputados e senadores limitadas a uma foto e uma descrição escrita, né, daquilo que aquele candidato já fez ou pretende fazer, tá? Então, voltou-se, né, ao status quo que existia até então. E nós temos os senadores aí biônicos. Foi o quê? Foi senadores que vão ser escolhidos por uma junta de militares. Então, nós temos os senadores que vão ser votados e nós temos os senadores que vão ser escolhidos pelos militares, justamente para que sempre houvesse esse equilíbrio dentro do Congresso, né? Já que o Geisel, ele vai reabrir esse Congresso, né? Ele vai colocar no finalzinho do seu governo, ele vai dar um fim, né? O ato institucional número 5, que é o mais repressor, já deixa de existir, então ele perdurou aí por quase 10 anos. E aí, depois o Geisel, ele faz de tudo para que o Figueiredo assuma, porque o Figueiredo tinha a mesma postura de fazer essa abertura, né, política. E é o que vai acontecer. Figueiredo chega no poder, ele já decreta anistia política. O que seria a anistia? É perdão, tá, galerinha? Perdão para todos os crimes políticos cometidos. Então, tá lá, se tá preso, e tá preso porque, né, escreveu no jornal contra o governo, fez alguma passeata, enfim, né? Crime político, essa pessoa vai ser libertada. Alguns que estavam exilados puderam voltar, né? Que tinham se refugiado fora do Brasil, puderam voltar para o Brasil. E mais,
é perdão também para os militares que tiveram, né, práticas violentas e mataram, né, os seus torturados. Também eles são perdoados e até hoje eles não podem pagar pelos crimes cometidos, tá bom? Então eles não podem ser julgados por nenhum crime. Inclusive eu já vi delegados, teve a Comissão Nacional da Verdade, que foi criada no governo da Dilma. A Dilma participou dessa repressão, dessa luta, na verdade, né? Ela foi uma militante contra a ditadura, chegou a ser presa. E quando ela assume o governo, né, a presidência do Brasil, ela vai criar a Comissão Nacional da Verdade. Vai abrir arquivos que estavam lacrados, que ninguém tinha coragem de acessar. E vai ver, né, para entender melhor os números, vai atrás, né, nessa Comissão Nacional da Verdade, vai atrás de quem foi, né, preso, torturado, para dar seus depoimentos. E eu também vi um depoimento de um delegado, que ele vai assumir, ele vai falar claramente, ele não pode mais ser punido, mas ele vai dizer, eu cheguei a matar, torturando pelo menos 7 presos. Né? Então esse é só um dos casos, né, um dos casos que assumiu, né, aquilo que fez. Então ele não podia mais ser punido, né? Essa lei da anistia, ela perdoou, né, os militares. Nós temos o fim do bipartidarismo, é aí que os partidos que a gente reconhece na atualidade, eles vão, né, começar a atuar, como por exemplo, vai surgir o PMDB, o PTB, vai surgir o PT. Então são partidos que a gente tem lidado até hoje, tá, nas nossas eleições. E tem o movimento Direta Já. Em 1984, estava se prevendo a eleição para 1985. E aí foi feita uma emenda constitucional, pelo menos um pedido de emenda constitucional por Dante de Oliveira, né, o deputado Dante de Oliveira, criou essa proposta de que as próximas eleições para presidente, elas deveriam ser eleições diretas. A população ia às urnas votar para presidente. A galera foi para as ruas, começou a campanha do Direta Já, queremos, né, eleição agora, e foram milhares de pessoas em quase todas as grandes cidades do país, mas enfim, a emenda não foi votada, né, como favorável, e os militares controlaram, né, a última eleição, e ela foi de forma indireta. Essa eleição, né, não foi uma eleição feita com militares, né? O que ganhou a eleição foi Tancredo Neves e o seu vice era o Sarney, tá? Infelizmente, Tancredo Neves, que falava desde o início, né, em nome da democracia, ele não assume o cargo de presidente, ele adoece na véspera, depois passa por inúmeras cirurgias e acaba falecendo alguns dias depois. Então, ele não assume, quem vai ser o primeiro presidente pós-ditadura é o José Sarney, tá? Então, a gente tem aí encerrado esse movimento da ditadura e a gente agora vai trabalhar um pouco a resistência, né? Entender o outro lado também. Olha só, galera. É muito claro, né? Eu vou colocar para vocês também um vídeo, né, de alguns relatos de quem lutou, né, contra a ditadura, de quem estava lá buscando resistir, buscando, né, que a democracia prevalecesse. Então, a gente tem aqui alguns caminhos. A gente tem um caminho pacífico de resistência, mas também temos o caminho da luta armada, tá? Então, vamos lá entender. Foi criado o movimento Frente Ampla, é um movimento de cunho, né, democrático, em que era nos jornais que os manifestos eram escritos. Quem participou da Frente Ampla? São 3 figuras muito importantes na política brasileira. Carlos Lacerda, que era um apoiador do golpe militar, mas que achava que os militares iam tirar lá o João Goulart, né, que a gente estudou, do poder e pronto, beleza, acabou-se. Não foi bem isso que aconteceu e Carlos Lacerda não estava mais apoiando esse tipo de governo. Então ele vai se unir, né, Carlos Lacerda, João Goulart e Juscelino Kubitschek. João Goulart e Juscelino, ex-presidentes do Brasil. O que acontece? Eles vão fazer esse manifesto, vão divulgar, e eram figuras importantes da política brasileira, né? Que, inclusive, gente, João Goulart e o Juscelino não estavam, né, no Brasil. Depois Juscelino até volta, chega a ser preso até, tá? Então, são figuras que tinham grande respaldo. Então, a fala deles contra a ditadura tinha uma grande força. E eles queriam uma volta à democracia de forma legal, né, pela lei, sem conflitos.
Para vocês terem ideia, os três eles morreram durante o governo da ditadura, de formas bem, vocês podem estar pesquisando aí, bem inexplicáveis, vamos dizer assim, tá? Eles morreram bem próximo um do outro, né, em termos de tempo. E, né, por exemplo, Juscelino Kubitschek morreu de um acidente que até hoje não se tem uma explicação cabível para esse acidente, tá? Então, só para a gente entender um pouco desse processo. Nós temos a resistência democrática, formada principalmente por estudantes e artistas. São as passeatas, são as músicas, né? Músicas que vão tentar burlar a censura, como, por exemplo, né, a música do Chico Buarque. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Vai ter aí música para todo gosto, são músicas engajadas, uma arte engajada, são peças teatrais que tentam burlar, tá? Tentam burlar a censura. Muitos desses artistas tiveram que sair do Brasil, por exemplo, Caetano chegou a ser preso e torturado, depois saiu do Brasil, justamente para manter a vida, tá? Aí nós temos Gilberto Gil, Caetano, Chico Buarque, Gal Costa e tantos outros, né, artistas que a gente conhece e que estavam lutando aí nesse período, né, contra a ditadura. Nós temos a esquerda revolucionária que faziam ações armadas, então eles assaltavam bancos para manter a guerrilha armada na cidade. Eles chegaram a sequestrar, né, o embaixador dos Estados Unidos, o Elbrick, e pediram em troca, né, não dinheiro, mas pediram presos políticos, que fossem libertados 15 presos políticos, e esses 15 presos foram libertados e enviados para o México, não era para ficar no Brasil não, tá? Então a gente tem essas ações armadas, temos um nome aí que marca bastante, né, que é o Marighella, que é o Carlos Lamarca, que quando eles foram mortos, né, perseguidos aí pelos militares, acabou que o movimento, né, enfraqueceu. Então, a luta armada, por volta da década de 70, ela já estava enfraquecida na cidade. E nós temos a guerrilha do Araguaia. Esse é um movimento que realmente está totalmente inspirado no comunismo. Inclusive, alguns guerrilheiros, eles vieram de um treinamento que eles fizeram na China para fazer uma guerrilha no campo e a partir daí convencer a população camponesa a ajudar no processo de implantação do comunismo. Eles ficaram por um bom tempo escondidos nas matas. Aqui está a região, tá aqui circulado, região da guerrilha do Araguaia. Pega aí um pouco do território do Maranhão, né? Pega aí um pouco do território onde hoje é o Tocantins. É próximo ao rio Araguaia, eles se esconderam na selva. Em torno de 80 guerrilheiros que tentaram convencer a população camponesa também a participar, que não foram muitos que aderiram, tá? Então, a gente tem esse movimento que foi totalmente reprimido pela ação dos militares, foram mandados mais de 5.000 soldados, e não eram nem 100 guerrilheiros no total, então houve um massacre de todos, né? O único que saiu vivo foi o José Genuíno, e os outros, nem os ossos, né, nem os corpos foram encontrados. Muitos foram incinerados lá mesmo na selva. Enfim, né, uma guerrilha que não deu certo. E a gente vê que foi tentado resistir a essa ditadura de alguma maneira, tá? Não sei qual é a maneira certa ou errada, né? Vivendo-se um governo ditatorial em que as liberdades elas são retiradas. Muitas vezes as pessoas também chegam a atitudes extremas, né? Então aqui a gente dá por encerrado o conteúdo de ditadura e a gente se vê aí nos próximos momentos, tá, gente? Fiquem em casa, se cuidem!